E para olhar para este relatório do FMI, contamos, como sempre, às quartas-feiras com a presença de João Cantigas Esteves e Rui Moreira de Carvalho. Muito obrigado aos dois por estarem aqui. Cantigas Esteves, deixe-me começar por si. Quando olhamos para este relatório, parece que o FMI está aqui a fazer parte do trabalho para o Executivo ao reunir grande parte das propostas que têm sido discutidas ao longo dos últimos meses para a reforma do Estado e com isto dá o pontapé de saída, de facto, num debate mais alargado para o que se deve fazer. Sem dúvida nenhuma, e espero que sim. Espero que, enfim, é um documento feito naturalmente com algum empenho. Convém também lembrar que o Fundo Monetário Internacional também existe para isto, portanto, nós somos membros do Fundo Monetário Internacional e convém lembrar que desde a sua origem, no final da Segunda Guerra Mundial, é uma das competências do Fundo Monetário Internacional é exatamente apoiar os governos e apresentar propostas e fazer estudos, no fundo ser consultor, e nessa qualidade é que nos aparece aqui. Agora, mais uma vez, o que tudo isto revela é, primeiro, tudo isto peca por tardio. É lamentável que os povos agentes políticos portugueses, há muito tempo, digamos assim, que não tenham também feito trabalhos deste tipo e colocados em cima da mesa para discussão. Aqui, diversas vezes falamos que, neste momento, os agentes políticos deviam estar a pensar na reformulação do Estado, nas verdadeiras reformas do Estado, porque, novamente, sem querer repetir, chegámos aqui, ao fim de 3 décadas, com 3 idas ao Fundo Monetário Internacional, portanto, algo estrutural está errado, o que obriga, digamos, a não haver tabus no pensamento e naquilo que tem que ser feito. Desse ponto de vista, eu queria salientar 2 ou 3 aspectos, mais à frente, se calhar, vamos a aspectos mais concretos, mas salientar que este estudo tem logo à partida 2 aspectos que parecem muito importantes. Primeiro, é mais uma vez um diagnóstico, mas lá está, mas feito de uma entidade credível e que conhece de perto as situações, e depois, não menos importante, é a análise comparativa que faz. Uma análise comparativa que faz com os nossos parceiros, nomeadamente parceiros europeus, onde, infelizmente, não é novidade, Portugal sai muito mal dessa análise comparativa. Ou seja, nas várias áreas aprofundadas neste relatório do Fundo Monetário Internacional, mais uma vez, e não é por acaso que estamos onde estamos, Portugal sai muito mal, porque, efetivamente, o que acontece não é o dinheiro que o Estado ganha, é realmente a sua eficiência e, naturalmente, também a sua sustentabilidade. E nos vários indicadores que o estudo nos traz, seja na área, naturalmente, da segurança social, naturalmente, da própria função pública, se quisermos, mas também na área da educação e até na área da saúde, Portugal não fica nada bem na análise comparativa perante os nossos parceiros. Portanto, o que, novamente, reforça a ideia que alguma coisa tem que ser feita. E, efetivamente, o que é perturbador é que temos já, digamos assim, 40 anos de orçamentos desequilibrados, o que torna claramente obrigatório repensar tudo isto. Quer dizer, não é possível... Mas quando olha para assim, estas medidas que o FMI propõe, estas são medidas que são execuíveis ou aquilo que o FMI está a determinar aqui seriam cortes cegos que não podem ser aplicados desta forma? Bem, essa é uma questão de fundo daquilo que nós temos presenciado, se quisermos, nos últimos meses, mas também mais ainda nos últimos anos, que é a dificuldade em cortar, digamos assim, aquilo que é, ou que deveria ser, e do meu ponto de vista, é algo que me surpreende, alguma falta de racionalidade, alguma falta de eficiência, aquilo que tipicamente chamávamos, digamos, os desperdícios e os excessos do Estado, porque, como sabemos, é tudo impossível de cortar. Não se consegue cortar nas freguesias, não se consegue cortar nos concelhos, não se consegue cortar no setor público empresarial, quer dizer, de facto, é tudo importante. E aquilo que os agentes políticos não conseguem fazer é liderar, é apresentar caminhos que nos ajudem a nós, cidadãos, a identificar as prioridades das prioridades. Porque, efetivamente, o que nós observamos, e não faz sentido, e ninguém pode aceitar, tudo parece importante, igualmente importante. Ora bem, o que está aqui identificado, e é aquilo que vai ser o desafio colocado aos portugueses, e espero que este debate, efetivamente, tenha continuidade, seja frutífero e leve a bom porto, é percebermos que não é possível, temos um problema fortíssimo de sustentabilidade, para além do problema de sustentabilidade, temos um problema de eficiência daquilo que gastamos, e, portanto, é absolutamente imperativo identificarmos, definirmos as grandes funções do Estado, as prioridades, porque, mais uma vez, o que está a acontecer, e não gostamos, são cortes, por um lado, mais ou menos indiscriminados, são cortes que vêm pela força das circunstâncias e pela necessidade, naturalmente, de termos o nosso dia-a-dia a funcionar. E, por último, queria apenas acrescentar que tudo isto também se cruza com outra vertente, que é, do meu ponto de vista, a excessiva carga fiscal que nós temos.
E, obviamente, como vemos, a carga fiscal nunca é suficiente para alimentar este Estado. Portanto, como nós não há maneira de queremos reduzir esta carga fiscal sem reduzir do outro lado. Absolutamente, absolutamente. Ou seja, não é possível, e eu pessoalmente tenho as máximas dúvidas sobre o nível atual de carga fiscal, não é sustentável, não é possível manter, terá que ser visto claramente como um momento de exceção dentro da excepcionalidade que vivemos, mas obviamente que para reduzirmos a carga fiscal temos que ter um Estado, todo ele, e mesmo o Estado Social, em conformidade com esses impostos que nós temos que pagar. Este, digamos, é um binómio que não pode ser desligado. E claramente que não podemos protestar por tudo e mais alguma coisa, não querer pagar impostos, mas depois também queremos tudo e mais alguma coisa do lado do Estado. Portanto, em conclusão, julgo que este é um documento que faz um levantamento sério da situação e, repito, por isso, independentemente das propostas que até admito possam ser mais discutíveis, acho que primeiro devemos analisar muito bem o que é que está, mais uma vez, para percebermos o estado a que nós chegamos, o estado a que o país chegou, nomeadamente na análise comparativa, e que não é pelo Estado gastar mais que é mais relevante, é sobretudo por aquilo que proporciona aos cidadãos e, novamente, como revela o estudo, Portugal pontua muito mal comparando com os nossos parceiros europeus. Rui, e olhando para estas medidas, para quem tem acompanhado toda a discussão da reforma do Estado ao longo dos últimos meses, aquilo que o FMI defende neste estudo, há aqui medidas que sejam, de facto, uma grande surpresa quando se olha para a reforma do Estado? Boa noite. Bom, eu penso que não é uma grande surpresa. Aliás, já bem disse o professor Cantiga Esteves. Vale recordar que o FMI está cá a pedido de Portugal. O FMI não está cá, digamos, de repente lembrou-se de fazer um estudo sobre nós. E o trabalho não é só assinado pelo FMI. O Banco Mundial também colabora, digamos, na parte contextual da avaliação. É preciso recordar que isto, pronto, em maio de 2011, foi pedido uma intervenção porque nós não tínhamos dinheiro para pagar ordenados no mês seguinte da função pública, e é isso que pode vir a acontecer no futuro se, a seu tempo, nós não corrigirmos. Isto não é para deixar as pessoas também muito assustadas, porque a comunicação social não está a ajudar muito nem encontrar a solução. E não está a ajudar porque aparece isto como o FMI diz. O FMI estuda. E como estuda, apresenta o que ele refere bem, que é um menu. O termo é mesmo deles, é o menu. Se você tem aqui fizer, uma série de propostas. Chamam-se propostas. Se você fizer isto, tem estas consequências. E tem propostas relativamente identificadas e quantificadas, que é o mais relevante, porque até agora é a primeira vez que eu encontro, é a primeira vez que eu vejo um trabalho que está quantificado. Primeiro começo por referir, devia ter dito já, que não li recentemente bem o trabalho para poder comentar. Eu descarreguei, imprimi, comecei a ler e tirei algumas notas, mas não li recentemente. Mas tudo o que existe que possibilite dar informação é importante para criar conhecimento. E esta é uma fase que a Academia deve ajudar a fazer. Para mais tarde podermos retirar sabedoria, porque senão vamos andar constantemente a tapar buracos, a discutir se o orçamento se é bom, se é mau, se aqui se é bom, se é mau. Pronto. A parte toda, e ele tem o tal menu, o menu tem medidas, as medidas que podem, inclusive, umas ser mais intensivas, outras menos intensivas, não implica que se façam todas. Aliás, não é relevante que se façam todas, não é relevante que se faça apenas uma, enfim, uma profunda, ou seja, ela pode vir a ser feita um misto de várias que encontra a solução, porque no fundo o que está aqui em causa é reduzir a despesa pública em 4 mil milhões. Este número é conhecido, este número foi assinado em maio de 2011 e não é um número para um ano, é um número para sempre. Mas porquê que no âmbito desse reconhecimento do número não víamos já algumas destas medidas precisamente no memorando de entendimento? Não houve tempo para fazer essa avaliação? Não, elas estão lá. Repare, elas estão lá. Elas estão lá. Se alguém assinou que queria cumprir, repara, o déficit este ano, que acaba, não sabe bem, mas vai ser 5 e tal por cento, estava para ser quanto? 3,5%. Ou seja, foi assinado, as pessoas quantificaram, encontraram valores, eles estão lá. Eu hoje não projeto, mas podemos, na próxima semana, projetar. Está lá quantificado. Não está os instrumentos. Eu digo, eu vou atingir esta meta, eu assinei, eu comprometi-me. E os mesmos que agora estão aos gritos, porque não são os mesmos, repare. Estamos todos, de todos os partidos políticos, toda a sociedade, todos estamos incomodados e estamos assustados com aquilo que está. Porque estamos a tomar fé
daquilo que é o estado em que nós estamos, que é o estado em que nos deixaram. Mas quando olhamos para algumas das notas que o FMI faz, quando refere, por exemplo, no caso de polícias, militares, professores, médicos e juízes, que têm demasiadas regalias, é esta a avaliação que se faz? Lá ver o demasiado regalias, o adjetivo demasiado, o que ele tem lá é que, por exemplo, eu vai começar por aí pela parte, eu ia pelas pensões, mas vamos lá aos salários. O que ele tem é o seguinte, que os salários têm duas componentes muito relevantes em Portugal, que é o chamado bases e os chamados suplementos. E os suplementos que têm um peso relativo. E exemplifica. Portugal, em 2011, teve a média mais baixa anual de horas de trabalho da OCDE. Contudo, os funcionários públicos receberam 600 milhões de horas extraordinárias. Ou seja, nós temos um ordenado e depois temos os complementozinhos, que são coisinhas pequenas que foram feitas. Só que esses complementozinhos têm uma parte assustadora. Quando o Ruben bem coloca a questão educação, ciência, segurança e a saúde, porquê? Porque o salário destes três, digamos, fileiras, significam 83% do nosso emprego. Então é curva ABC, é aí que nós temos que olhar. Não vale a pena referir-nos, são mais ou menos privilegiados. Depois a gente tem com aspectos comparativos que o professor puxou, ir mais ao detalhe. Por exemplo, Portugal tem a terceira maior custo por segurança da Europa. Pior do que nós só a Espanha, mas Espanha tem um problema, como sabemos, muito conhecido da ETA, que agora está, portanto, do chamado terrorismo, e o Chipre, que tinha uma guerra civil e que está o país partido ao meio. O caso dos médicos, nós temos o terceiro maior número de médicos da Europa por habitante, acima da Finlândia, acima da Itália, acima da França. E por aí fora, professores, nós temos cerca de 230 mil funcionários no Ministério da Educação, cerca de metade são professores. O nível de professores por aluno, eu também dou aulas, portanto, o número de professores por aluno que é dos mais elevados. Portanto, ou seja... Mas esses não seriam indicadores que deviam ser bons indicadores? Portugal não deveria estar satisfeito por ter esses indicadores? Nós devíamos estar satisfeitos por ter bons professores e por ter muitos professores por alunos e por aí fora. Mas depois podemos também ir aos resultados. Qual é que é o nosso índice de patentes? Qual é que é o nosso índice de inovação? Onde é que está o nosso crescimento económico? O professor há bocado colocou as coisas, eu punha só de outra forma, que era a única questão esta. Não, a questão relevante é o crescimento. O crescimento económico é outro instrumento capaz de substituir a redução destas condições. Eu não vou chamar mordomias porque não quero ofender, porque há pessoas que têm estado muito complicado de vida. Digamos, das condições que cada uma usufrui. Agora, o que é a realidade é que para haver crescimento não posso ter 50%, que é o número interessante que apresentam, 58% da minha despesa primária está afeta a salários. Então, o que é que sobra para o telefone? O que é que sobra para a gasolina? O que é que sobra para os papéis? Para a fotocopiadora? O que estamos a entrar é no ridículo, que é apenas pagar salários e ficar à espera, olha, que não cortem a luz. Portanto, o documento é um documento que está feito, que está assinado, que por quem nós convidámos em maio de 2011 a vir a Portugal emprestar-nos dinheiro, que nos emprestou dinheiro a uma taxa que nós ainda não estamos a conseguir substituir. Portugal, embora está a ter algum sucesso significativo de emissão no mercado secundário, não tem emitido dívida. Por acaso, ontem houve o banco que emitiu, o Banco Espírito Santo emitiu a 4,9%, uma coisa notável. Mas a taxa implícita média da Troika é 3,6%. E, portanto, Portugal ainda não está a conseguir emitir a longo prazo com esses valores. E, portanto, esses são os empresários, esses fizeram o relatório que merece ser discutido por todos. Todos merecem estudar, todos merecem ver e merecem perceber. Porque isto pode ser uma solução, quer dizer, pode ser um instrumento para que daqui a 4 ou 5 anos nós possamos criar ritmos de crescimento capazes de voltar a ter as condições que tínhamos há relativamente pouco tempo. E no meio de toda essa discussão, e agora sim entramos na questão das pensões, João Cantigas Esteves, esta é uma área em que o FMI, como dizia o Rui, apresenta também aqui um menu com uma série de soluções, entre elas está uma das soluções que prevê um corte de 20% nas pensões. É por aí que tem que passar a sustentabilidade? Eu sempre achei e mantenho
que deveria haver zonas que seriam as últimas a termos que tocar. Ou seja, antes disso, continuo a pensar que há muita zona ainda onde possa haver algumas poupanças e, portanto, quer a parte dos salários, quer a parte das pensões, claramente deveriam ficar. Agora, convém lembrar que este, curiosamente, é um tema também muito antigo já na sociedade portuguesa. Se não estou em erro, foi em 95 que fizemos o famoso livro branco da Segurança Social, porque já na altura Portugal considerava que era um problema o sistema da Segurança Social. Portanto, depois, aparentemente, muito pouco feito, não. Aliás, é uma das áreas, também tem que ser dito, que houve algumas reformas e até significativas e que até não deram um grande alarido, que na prática se consubstanciaram em cortes das reformas, embora mais para os vindouros e até, nomeadamente, a idade da reforma e, digamos assim, a forma de cálculo da carreira contributiva para o pagamento das pensões. Ou seja, é curiosamente uma área onde já tem acontecido muita coisa e a última reforma da Segurança Social, se não estou em erro, foi em 2007, até teve uma aclamação generalizada da sociedade portuguesa. Portanto, este é um tema claramente muito, muito delicado, mas também sabemos que é daqueles temas em que cada dia que passa estamos a perder tempo e a perder oportunidades. Porque a situação que foi retratada em 95 no Livro Branco da Segurança Social, naturalmente que se vai agravando, em particular para a questão demográfica, dia a dia. Portanto, não tenhamos a menor dúvida que é um daqueles grandes temas que é incontornável e que vamos ter que olhar para ele com muita, muita atenção. Agora, novamente, e aparentemente até parece que com o suporte constitucional, é uma das áreas provavelmente difíceis de tocar, na verdade, de uma forma mais equitativa, como agora se diz na sociedade portuguesa. Porque aquilo que está a acontecer é que parece, aparentemente, ou pelo menos há dúvidas, que seja constitucional estar a fazer uma mexida mais ou menos, digamos assim, diferente para situações que são diferentes. Refiro-me concretamente, na verdade, às diferentes pensões que nós temos, pensões mais elevadas, pensões menos elevadas. Isso é um tema interessantíssimo. É interessantíssimo. Portanto, ou seja, há aqui questões que aparentemente e curiosamente nesta área, não é verdade, não é possível mexê-lo da forma que tantos apregoam, mais equitativa face à sociedade portuguesa. Por outro lado, convém dizer, enfim, há já imensos cálculos feitos, colegas especialistas da área, em que nós temos aqui algo que foi um divórcio já de há muito tempo esta parte, que é um divórcio entre aquilo que a pessoa descontou e aquilo que, felizmente, porque a longevidade hoje é enorme, aquilo que as pessoas acabam por receber no seu período de apresentação ou de reforma. E, portanto, isto é uma impossibilidade, mas é uma impossibilidade já há muito tempo, em que é preciso mexer, repito, já é verdade que foi mexida, mas vai ter que ser mexida. Agora, novamente, eu interpreto estas sugestões do Fundo Monetário Internacional, e como diz o colega muito bem, e também de especialistas do Banco Mundial, enfim, eu digo que até não há aqui nada de muito, muito novo. O que é a quantificação? Há quantificação, há uma análise comparativa para lembrar de facto qual é o problema, e depois há, como foi dito também, desde o início, e voltando, há pouco levantou a questão do memorando de entendimento, é preciso lembrar que o memorando de entendimento, de facto, deu alguma margem de folga, margem de manobra nas medidas concretas. Apontou Era metas, preciso chegar àquelas metas, apontou mas objetivos, deixando espaço para se escolher as medidas. E como vemos, de facto, houve estas derrapagens que já são conhecidas. E porquê? Porque, de facto, e para minha surpresa, houve aqui uma dificuldade em cortar a despesa ou outro tipo de despesa de forma mais intensiva e, portanto, agora parece que começa a haver um consenso da sociedade que o Estado já foi, digamos, emagrecido. Eu, pessoalmente, penso que não. Penso que continua a haver Mas um isto Estado mostra ao contrário. Completamente excessivo, não é? Revela ao contrário. E depois, novamente, da mesma forma em que apareceram o aumento de impostos, não é verdade? Agora aparece o corte nas prestações sociais, quanto a mim, pela incapacidade de emagrecer o Estado mais geral. Mas, como dissemos há pouco, são prioridades que os políticos têm que fazer, têm que apresentar e temos que, efetivamente, ser capazes de identificar as prioridades dentro das prioridades. Portanto, sem dúvida nenhuma que eu gostaria que não acontecesse, mas receio, mais uma vez, face aos desequilíbrios que temos, e atenção, aquilo que está aqui em causa, importa dizer, é supostamente, enfim, pode haver aqui uma certa nota de otimismo, já a planear um pós-crise mais grave que temos atravessado. Porque nós não podemos, digamos assim, sair desta crise, quando lá chegarmos, e termos tudo igual.
É urgentíssima a É a reforma do receita para Estado. voltarmos rapidamente à Exatamente, crise. é urgentíssima a reforma do Estado. E como foi dito e muito bem, obviamente que aqui uma palavra decisiva caberá ao crescimento económico, sem dúvida nenhuma, que aí ajudaria imenso neste binómio de carga Mas isto fiscal. é condição necessária para isso. Pronto, agora, exatamente, temos que abrir espaço, como aqui dissemos muitas vezes, para aparecer um crescimento económico duradouro, sustentável e robusto. Mas também aí temos de ter alguma prudência, porque infelizmente, mesmo que tudo corra muito bem, enfim, e enquadrando agora no plano europeu, etc., infelizmente receio que, quer Portugal, quer até a própria Europa, venham a ter grandes crescimentos económicos. Desse ponto de vista, temos que arrumar a casa, temos que fazer o nosso trabalho de casa, digamos assim, programando que, enfim, esperemos ter algum crescimento económico, mas provavelmente não vamos ter um crescimento económico de 2 dígitos como alguns países ainda têm, não é? Mas sem crescimento, Rui, ainda fica mais complexa Não, esta mas questão sem crescimento das pensões e de uma reforma do que seria o sistema Olha de só uma coisa, pensões. eu penso que estamos... O crescimento está aí. Ainda hoje houve dados do INE quanto às exportações, continuamos, já não estamos a aumentar tanto o ritmo do crescimento das exportações, mas continuamos, de facto, a diminuir significativamente as importações. Já temos balança comercial positiva, portanto, o crescimento está aí. As empresas estão a reagir bem. As empresas, aquelas que têm, de facto, que vendem para o mercado. O mercado não é interno e, portanto, é o mercado externo. Mas repare só um pequeno dado que eu tirei hoje do Público, do Jornal O Público, de uma entrevista dada ontem, penso, pelo Dr. António Ferreira, diretor do Hospital São João, onde ele refere que poderia fazer mais com menos 20% dos funcionários. Ninguém está a referir que é favorável, eu sou contra qualquer posição de despedimentos, porque sou favorável a que me desçam o meu ordenado. E eu prefiro ganhar menos 3%, 7%, aliás, eles quantificam. Dizem 3% a 7% no ordenado, se for preciso descontar a todos, e então permite manter 100 mil postos de trabalho. Isto é dito lá. Portanto, eu prefiro que me descontem 3% a 7% do meu ordenado e manter o meu posto de trabalho. Mas também dão quantificações que me permite que utilize. Dizem assim, os funcionários públicos recebem... as forças de segurança são 17% dos empregados públicos. Portugal não é assim um país tão complicado. Portanto, eu também fiz serviço militar. A redução suplementar dos ordenados significa 200 a 300 milhões. Ou seja, os suplementos de ordenado só na função pública significam 200 a 300 milhões. Limites às horas extraordinárias significa 300 milhões. O aumento de trabalho para 35 para 40 horas significa mais 300 milhões. A redução de força de trabalho de 10% a 20% significa 795 a 2 mil. Aí está. Ou nós fazemos aquilo de cima, ou temos que reduzir força de trabalho. E depois também dá exemplos muito interessantes, que é onde é que outros países, o professor referiu, onde é que outros países fizeram coisas destas. Cortes automáticos nos salários. Na Austrália, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Nova Zelândia. Irlanda. Cortes nos empregos. Irlanda. Austrália, Canadá, França, Japão, Reino Unido, Suécia, Suíça. Reforma antecipada, Canadá. E refere inclusivamente que na Suécia, é preciso ver que a Suécia teve um pedido de ajuda do Fundo Monetário Internacional no início da década de 90, onde esteve com o sistema financeiro, digamos, teve problemas muito complicados, e mudou. E é o Estado da Europa, da social-democracia, que para todos nós é uma referência. E a Suécia fez uma coisa muito interessante, que foi aceito pelas gerações. Reviu o cálculo das reformas que estavam em utilização. Ou seja, se as pessoas que estavam em utilização de reforma, porque devido ao privilégio, e eu falo porque tenho um pai e uma mãe que felizmente estão vivos, e, portanto, mas houve uma alteração, enfim, das estimativas feitas, e para que as gerações vindouras possam ter expectativas, não é só para lhes dar esperança, é também para que elas continuem a pagar as nossas reformas. Então o que fez foi, viu se o que as pessoas estavam a receber era adequado àquilo que elas tinham descontado e àquilo que socialmente era honesto. Porque se me permite ler para terminar este quase monólogo, quanto à questão das pensões, refere o trabalho, e eu vou citar, que tem uma dupla injustiça as pensões. A pensão média no público é quase 3 vezes mais elevada do que a pensão média no regime geral. E que os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações trabalham menos horas por semana, 35 vezes 40, e menos anos para a reforma. Por outro lado, para concluir, a atitude das gerações dos trabalhadores atual é duplamente prejudicada dos novos, porque têm que pagar mais para o sistema de segurança social,
para as pensões elevadas dos seus pais e dos seus avós, enquanto a sua pensão será mais baixa. Rui, e estamos mesmo a concluir, mas queria ouvir uma resposta breve dos dois relativamente ao balanço geral do que será o funcionamento do Estado depois destes cortes. Com um corte de 4 mil milhões de euros, acredita que em Portugal o Estado pode funcionar melhor? O Estado vai ter que fazer, vai ter que encontrar soluções. Vamos ter um Estado social equilibrado e que nos permite ter reformas, que nos permite ter condições de vida, de criar riqueza, de ter empresas competitivas. Se alguma empresa afeta 58% aos salários, ela não é viável. E com essa criação de captação de investimento estrangeiro, de captação de aumento de poupança e de produtividade, nós vamos criar condições para criar riqueza e para ter a reforma que eu espero ter e que os meus filhos também venham a ter. João Cantigas Esteves, acredita que Eu o Estado queria pode acrescentar- fazer melhor com menos? Mas aqui não está tudo, ou seja, aqui de facto há um excelente trabalho e mais a parte quantitativa e a apresentação do trabalho, mas falta agora, do meu ponto de vista, reformas mesmo do Estado. Isto não podemos ter o Estado apenas mais pequeno do que temos, é preciso de facto reinventar o Estado, redefinir funções do Estado, libertarmos de algumas dessas funções do Estado, ou seja, continuo a pensar que há aqui um trabalho de reformas estruturais que no fundo vão encaixar depois com estes números. Caso contrário, é insuficiente. E, portanto, eu espero que O mais essa... pequeno não é que essa- despedimentos, que está a referir é custos, porque no fundo isto é Claro, privilégio claro. de Verbas para alguns. funcionamento. Isto é o privilégio de alguns, Ou seja, digamos, é com preciso custos repensar para o todos. Estado completamente. Isto, digamos, é um elemento complementar nesse processo reformativo, que infelizmente tem estado muito atrasado. E essa é uma discussão que promete durar vários meses e por isso certamente regressaremos a esse tema nas próximas edições da Hora Económica. Muito obrigado pela presença neste programa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.